a união dos países formando a comunidade do euro, né? E logo a união mais forte ainda ao implantar a moeda do euro, uma moeda única para todo o continente. Isso só foi possível graças ao quê? À retirada de parte da população espiritual que ocorria no plano extrafísico da Europa e a transferência deles para as Américas. Em compensação, existe uma outra questão. A pessoa que é transferida para um outro local, ela vai levar todas as suas manias, defeitos, crimes, comportamentos hediondos, vai com ela, porque está na alma da pessoa. E aí nós vemos uma era em que vai diminuir o nascimento, né, de bebês na Europa, diminuiu drasticamente, porque a maior parte dos espíritos vieram para cá. Então aumentaram o número de avós e avós e diminuíram o número de netos. Então, embaixo o nascimento, uma vez que eles vieram para cá. Em compensação, começou a ter uma era de nascimento muito grande. E como vieram de um umbral mais pesado, os grandes ditadores de toda a América, os revolucionários e todos, eram espíritos que já estavam vindo da Europa, das experiências fracassadas que tiveram lá, e vieram tentando reencarnar aqui, e aí põem para fora de si, assim que atinge a maioridade, tudo aquilo que eles guardavam dentro dele, tentando fazer aqui nas Américas a mesma situação que fizeram na Europa. E aí o continente europeu se transforma num momento em que se respira mais aliviado ali, sem aquele peso energético dos seres que provocaram as guerras, extermínios e tudo mais, porque começaram a renascer aqui na Terra, aqui no meio de nós, aqui nas Américas. Então vocês veem que tudo está sempre ligado. Se ocorreu uma coisa aqui, uma revolução aqui, é porque antes ocorreu isso no plano astral. Agora, como nós entramos numa era em que já está em andamento, não o experimento de um continente, mas do planeta inteiro, os guardiões aprenderam, digamos assim, testaram como seria um processo reurbanizatório entre mundos. O que eles fizeram, então? Começaram já a retirar os espíritos da psicosfera da Terra, reunir, né, em Silene. Silene é o nome técnico da nossa Lua, na parte escura da Lua, esses espíritos que já serão deportados para outros recantos do universo. Isso começou, então, a contrabalancear a situação. E aí começou a renascer, isso deu, digamos assim, um clima para renascer pessoas, tanto missionários quanto pessoas que não são missionários, mas queriam contribuir com a melhora da situação no planeta inteiro, começar a renascer aqui na Terra. Porque aí tira aquele peso, né? O umbral está sendo esvaziado, e aí a gente fala assim, pô, mas como a gente chegar à ideia de que está sendo esvaziado, sendo que está nascendo tanta gente má, tanta gente ruim, nunca teve tanta guerra, prostituição. Justamente por isso, os que estão renascendo, renascem pela última vez, como última forma de tentativa de dar certo no processo reeducativo que a planeta Terra tem. Não dando certo, já são despachados de uma vez. Ora, quando isso tudo começa a ocorrer de uma maneira muito intensa, o que chega aqui na Terra? O que acontece aqui? O tsunami no Japão, né? 200 mil pessoas morrendo ali na costa dos Estados Unidos, em outro tsunami, maremotos, terremotos que repercutem em várias partes do planeta, porque está sendo mexido toda a psicosfera do planeta e não somente de um continente. E a partir daí nós vemos, então, qual o primeiro marco mais intenso que nós temos, o primeiro marco que nos diz que algo muito grave está ocorrendo no plano extrafísico. Muito importante está ocorrendo no plano. Se a coisa agora é mundial, a repercussão também será mundial. Vem o Covid. Mundialmente, todo mundo estava, o planeta inteiro envolvido no Covid, porque também é um momento que marca uma grande leva de espíritos saindo da Terra através dos portais da morte, levados para essa região extrafísica da nossa Lua. E daí muitos já começam a abandonar o planeta Terra, já nesse processo de transmigração, para não mais voltar aqui. E aí nós vamos ter os degredados cósmicos, né?
que vão para planetas prisões, planetas de aprendizado e outras coisas mais. Então, a gente vai ver que a partir da Covid para cá, então, começa a ocorrer uma série de situações. Aí está estourando uma guerra aqui que nunca vem sozinha, ela detona outra, que vai detonar outra, vai formar um círculo de fogo em torno do planeta, com várias guerras ao mesmo tempo. Nós temos hoje mais de 100 guerras em andamento no planeta Terra, só que a mídia não dá atenção a isso. Por exemplo, nós estamos muito comovidos com o que houve com o cãozinho lá, que foi assassinado, que abusaram do cãozinho, depois mataram, né? Um grupo de adolescentes estavam envolvidos, não sabemos ainda se todos fizeram isso ou se um ou outro. Não é o que a gente está analisando aqui. Mas ninguém ouve falar, e aí está todo mundo comovido por causa do cão que morreu, que foi assassinado, e acham que tem que ficar mesmo. Mas a gente não está ouvindo falar dos milhares de cristãos mortos na África pelos muçulmanos. Né? Ninguém está ouvindo dos milhares de pessoas que estão com fome, que estão numa situação muito degradante, imposta por grupos de poder aqui na Terra mesmo. Mas a gente se comove pelo cãozinho. Isso é curioso, no mínimo. A gente vê espiritualistas indo para as redes sociais e lutando e falando a respeito dos que temos que ir para a rua por causa do cãozinho que morreu. Sim, eu acho que isso precisa ver, mas essas mesmas pessoas não tocam nada a respeito do que está sendo feito com os cristãos lá na África, que estão morrendo de milhares de uma vez. Ninguém está falando a respeito das milhares de jovens, crianças e adultos que estão morrendo ali no Irã, no Oriente Médio. Ninguém toca no assunto. A mídia simplesmente calou-se. A gente ouve falar por causa da internet. Na televisão não se toca nesse assunto porque tem interesses escusos por causa disso. E nem os modernos cristãos tocam no assunto, mas tocam em cima do cachorrinho que morreu. Falando mais uma vez, tem que mobilizar sim para evitar esses excessos, mas e as crianças que estão morrendo? E esses milhares que estão morrendo nas ruas de Teherã e das cidades demais do Irã, num massacre, num assassinato premeditado. E nesse momento os direitos humanos se calam e a gente está vendo os direitos animais gritando por causa do cãozinho. Eu não estou falando que uma coisa é certa ou errada, eu estou querendo levar vocês a raciocinar. Está ocorrendo alguma coisa muito grave no plano extrafísico perto da Terra. Porque aqui está repercutindo essa situação de uma maneira que talvez, acho que vários de vocês que têm acesso à internet devem ter já visto muita coisa. Mas muita gente, a grande maioria, nem sabe do que está acontecendo no mundo. Então, mas para a gente que está avançando em termos de conceitos de espiritualidade, nós que estamos estudando sobre esse processo planetário, tanto de um lado quanto do outro da vida, a gente está chocado, porque também nos movimentos religiosos, espirituais ou espiritualistas, não se fala sobre essa grande mudança que está ocorrendo, como ela está ocorrendo, mudança de residência planetária, das repercussões que isso tem, ou que terá nos mundos para onde esse pessoal está indo. A gente só fala assim, está indo para mundos primitivos. Tá, mas aí vai para mundos primitivos, e como que esse pessoal que sai da Terra vai se comportar nesses mundos primitivos? A gente tem uma base, quando a gente vê, principalmente quem viaja muito vê isso, né? O que ocorre geralmente na Europa, quando recebe aquele tanto de imigrante de fora. Então, os imigrantes chegam, os imigrados chegam e querem levar para um país cuja cultura já tem séculos, ele quer levar o jeito dele de tratar, de lidar com um jeito assim, sem a educação para conviver entre os povos para onde vão, e sem o mínimo de respeito com a cultura local. O que ocorre, por exemplo, em países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e outros mais que têm recebido imigrantes de vários locais. Portugal hoje enfrenta um problema grave, porque muitos imigrantes
não se prepararam para viver dentro daquela comunidade e chegam ali e aumentam os estupros, os assassinatos, aí eles querem invadir tudo e transformar o local para onde eles foram. Em vez de encarar como uma possibilidade de crescimento, eles querem transformar aquilo no que eles fizeram nos seus países de origem. Ou seja, levar a mesma desgraça, digamos, social, para o país que os recebe. E aí, no país que eles estão sendo recebidos, abre as portas, eles querem bagunçar aquilo ali do mesmo jeito que fizeram com o seu próprio povo, com a sua própria terra. Eu fico imaginando, no caso, que isso é um grave problema social que os países que recebem imigrantes têm, né? Salvo raríssimas exceções, até exagerei na forma de dizer, de tão raro que é, né? Mas existem exceções, lógico, não é uma regra absoluta isso, né? Mas um problema grave social, e dá para a gente pensar o que está ocorrendo realmente no plano extrafísico da Terra. Nós estamos falando de um encontro mundial em que a gente vai descobrir, então, uma revolução espiritual do século, no sentido positivo. No meio de tudo que está acontecendo, existe algo de positivo, porque também está ocorrendo uma revolução na contraparte espiritual, nas ideias espirituais, uma nova forma de encarar a espiritualidade, que não é da forma que eu gostaria, que você gostaria, não é dentro daquilo que você acredita, nem do que eu acredito, mas é da forma como dá para ser feito num grande laboratório como é o planeta Terra. É um laboratório de almas, né? Além de ser um mundo prisão para muitos, é um grande laboratório de experiências. E essa revolução espiritual pode nos pegar de surpresa porque foge completamente aquilo que eu acho que deveria ser. Por exemplo, é muito comum, hoje eu vi comentários assim de gente revoltada porque vai ter um determinado convidado no encontro mundial que a pessoa acha que não deve ir. E muitas vezes a pessoa se esquece que o encontro não está sendo feito para ela exclusivamente. Está sendo feito para uma multidão de pessoas. E eu não tenho que ouvir, por exemplo, a palestra de todo mundo. Eu vou ter, sei lá, mais de 10 oradores. Por que eu tenho que ouvir de todos? Deixa que o outro também absorva aquele ensino. Dê uma chance para que aquela pessoa que vá possa experimentar, falar do seu ponto de vista, para a gente perceber essa revolução de conceitos, revolução de espiritualidade, revolução da forma de fazer espiritualidade, porque tem coisa boa acontecendo, não é só coisa ruim. Tem muita coisa boa. Dá chance para a gente saber, né, experimentar esse outro lado, né, essas coisas boas, e não focar somente naquilo que eventualmente a gente pode chamar de mal. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.